Saudações, irmãos! Aqui estamos em mais um Guia Tempo com Deus, neste sábado abençoado, e quero compartilhar com vocês a sugestão de um livro bem interessante, e eu li no ano passado e realmente foi muito marcante para mim. Trata-se do O Piloto das Selvas, do Ministério Asas de Socorro, um livro cuja distribuição foi feita e é realizada pela editora Betânia. É um livro fino, mas apesar disso é um livro fantástico. Esse livro conta a história prioritariamente do missionário Nate Saint, que na década de 40 e 50 iniciou um ministério dentro da aviação cristã, e os primeiros capítulos contam a vida desse missionário, o seu casamento, um pouco da sua infância, e já nos últimos capítulos nós observamos também outros 4 missionários que participaram de uma missão no Equador chamada Missão Auca, que era para atingir com o Evangelho a tribo Auca. E o que aconteceu, esses missionários se tornaram mártires da causa de Cristo, entregaram suas vidas para a propagação do Evangelho. Gostaria de ler para vocês alguns trechos. O livro tem muitas partes bem interessantes, mas como isso aqui é um convite para que você leia, então algumas citações falando aqui sobre a mãe do Nate Saint. O alvo de Catherine Saint era viver para o marido e os filhos que o Senhor lhe deu. Desde cedo procurou implantar neles o amor pelo Salvador e pela Bíblia. Ao mesmo tempo, procurava incentivá-los a ler história e literatura. Ela se deu completamente à família, encorajando os filhos a desenvolver suas habilidades e talentos. Esse trecho está na página 23. Como a atitude sábia de uma mãe, olha que coisa espetacular, incentivar seus filhos a ler história e literatura. Que efeito magnífico isso não teve sobre a vida do Nate e dos seus irmãos. Isso é um exemplo para nós. Felizmente, irmãos e irmãs, hoje em dia nós observamos muitos pais que não estão cumprindo o seu papel, ou então estão atribuindo essa função aos objetos eletrônicos. Não é verdade? Isso, além de ser muito triste, não contribui em nada para o sistema cognitivo das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Então esse é um exemplo maravilhoso dessa mãe. Também aqui na página 41, gostaria também de citar um trechinho com o título do capítulo 5, Uma Companheira Dada por Deus. A vida sentimental de Nate se limitara a compromissos menos sérios, mas durante as férias de junho, ele foi para Nova York encontrar-se com uma jovem a quem pedir em casamento. Foi também para procurar um emprego temporário. Queria ficar mais perto da moça, que terminava o seu curso de enfermagem. Teve então um grande desapontamento. A jovem rompeu o noivado e devolveu o anel que ele lhe dera. Nate ficou muito abalado. Depois, analisando tudo, chegou à conclusão de que, mais uma vez, era esta a direção de Deus para a sua vida. Deus já havia separado a companheira que ele necessitava
e ela não tardaria a surgir. Então é interessante esse testemunho, e muitas vezes isso acontece conosco, às vezes situações, relacionamentos que são rompidos e nós podemos aprender com esse testemunho aqui. Lógico que como um ser humano, de início ele ficou abalado, mas depois ele aceitou aquilo como um direcionamento de Deus. Não abandonou a fé, não se revoltou. Então isso aqui é algo inspirador para nós. Descansarmos quando relacionamentos forem rompidos, quando as coisas que às vezes nós planejamos não dão certo, mas fazer como esse missionário fez, descansar e saber que Deus tem o melhor para nós. E aqui na página 115, algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Eu não gosto muito quando a gente acaba revelando o final de uma história, mas é importante revelar que foram 5 missionários que foram tocados, sensibilizados e tinham o desejo de alcançar uma tribo no Equador. Essa tribo, como eu já falei, se chama Auca. Mas infelizmente esses 5 missionários, o Nate Saint, Pedro, Rogério, Ed e Dean, foram assassinados quando tentaram, depois de um bom tempo de preparação, contato com essa tribo. Então por isso que eles se tornaram mártires. Isso na década de 50, bastante tempo atrás. E aqui na página 115 nós lemos algo sobre as esposas deles. Então diz assim: quando a notícia foi dada às esposas, qual notícia? De que seus maridos tinham falecido, elas revelaram aquele mesmo espírito de fé e coragem que caracterizara o marido de cada uma delas. Nenhuma atitude de desespero ou de revolta, mas aquela certeza no coração de que eles tinham feito o que sentiam ser a vontade de Deus para eles e que não tinham sacrificado suas vidas em vão. A atitude dessas esposas, e depois nós vamos ver coisas espetaculares que aconteceram, como um dos assassinos se tornou pastor e batizou um dos filhos do próprio Nate Saint. Só Deus faz essas coisas. Então é um livro muito interessante. Não é porque é fino que isso diminui o seu valor. Nós não podemos julgar o valor de um livro pela sua espessura, mas muito emocionante e nos leva a refletir. E algo que me impressionou, me comoveu e por um lado até me entristeceu, porque eu me perguntei até que ponto eu estaria disposta a dar a minha vida ou a fazer algo para o reino de Deus onde eu soubesse que havia um risco para a minha vida. E eu percebi que atualmente eu não estaria preparada para isso. Então isso foi algo que me entristeceu. Então há muitas histórias aqui, muitas aventuras, mas sempre a gente vê o direcionamento de Deus. Então essa é a minha sugestão de leitura, e que nós possamos aprender com esses missionários que
Nós não devemos ter apego nem sequer pela nossa própria vida, e que pertencer ao reino de Deus é um privilégio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas em prol do seu reino. Amém.